Boas-vindas para você que acompanha essa nova temporada, a quarta temporada do Estadão Blue Studio Talks. Eu sou Caranho Novas e a gente tem nessa temporada nova um ambiente novo, um estúdio novo e a parceria com a Play TV. Hoje a gente vai conversar com a Priscila Siqueira, CEO da Well Hub no Brasil. Priscila, muito obrigado por estar com a gente. E ao meu lado, para participar desse papo também, o Fábio Costa, Head de Estratégia e Comunicação do Estadão. Priscila, se você pudesse apresentar para a gente nesse começo de papo. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui no Well Hub há 5 anos e meio, participei aí de todas as mudanças que a gente teve, desde virar unicórnio até onde nós estamos hoje, depois de uma carreira de mais de 17 anos em tecnologia. Então eu resolvi vir para o Well Hub, que para mim é onde a gente junta pessoas, cuidar das pessoas com tecnologia. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente oferece. E para quem não conhece ainda os serviços do Well Hub, porque a Gympass nasceu no início da empresa como uma empresa B2C, a ideia era para o consumidor final, e vocês no meio do caminho perceberam que o B2B, oferecer isso para as grandes empresas, oferecerem isso para os seus colaboradores faria mais sentido, né? Como funciona o sistema na prática, assim, com quem vocês conversam e como que essas empresas que têm o Well Hub como um grande parceiro podem oferecer esses benefícios para os seus colaboradores? Excelente. Bom, o Well Hub é uma plataforma de bem-estar corporativo, então a gente não oferece isso para o usuário final sem ter uma empresa intermediando isso. Então hoje a gente entra como uma plataforma de bem-estar corporativo que a empresa adquire e a partir daí ela disponibiliza para os seus funcionários. É uma plataforma corporativa de bem-estar, o nosso objetivo é que a empresa utilize para dar ação nas iniciativas de bem-estar. Então, para isso, a gente precisava entregar alguma coisa para as empresas de que, no momento que ela ligasse o Well Hub, todo mundo já pudesse ter acesso ao mínimo de atividade física, nutrição, sono, meditação, a saúde emocional. Então a empresa hoje, a hora que ela adquire o Well Hub, ela já tem isso disponível para toda a população dela. A partir daí, os colaboradores, eles têm ainda 10 planos para eles poderem optar, que vai desde você ter acesso a academias e apps mais simples, até você ir para uma solução muito mais sofisticada, que eu brinco assim, que é no Buda Spa, e ter terapia online, então tudo, a ideia é que você escolha qual que é o melhor plano que faça sentido, que vai desde de R$30 até um valor mais alto, mas que você escolha qual que faz sentido para você. E aí os colaboradores aderem aos planos e começam a usar, inclusive podendo levar o familiar, podendo expandir para a família. E a empresa está sempre, eu sempre falo que a gente quer ser a plataforma que vai oferecer isso, vai dar ação para as iniciativas de bem-estar da empresa e mensuração, porque é o que é importante, o quanto que a empresa vai medir, quantas pessoas estão usando, o que elas mais usam, como que isso está impactando na vida das pessoas. Não, sem dúvida. Eu acho que no momento que a gente fala tanto de evolução digital, de dados, de entendimento de mercado, apesar do benefício central ser o bem-estar, da academia, a terapia e etc., vira um indicativo de negócio, de produtividade muito grande, né? Fábio, a gente estava falando antes. E aí, Priscila, o que eu tenho como dúvida, realmente tentar validar, na verdade, é que as empresas que investem no bem-estar e na saúde integral do seu time e tentar implementar essa cultura através da plataforma de vocês, se ela consegue de fato, via RH, entender que a produtividade daquelas pessoas e a performance daquelas pessoas que consomem esporte, que consomem bem-estar e que estão mais bem consigo mesmo, se isso realmente aumenta a produtividade e o resultado daquela empresa. Dá para validar isso? Existe ROI sobre investimento em bem-estar? Você sabe que a gente acabou de lançar uma pesquisa, já é o 2º ano que a gente faz uma pesquisa com mais de 2.000 RHs ao redor do mundo, a gente está em 11 países, então a gente consegue fazer essa amostra interessante, e a gente conseguiu capturar deles, qual que é o retorno sobre o investimento em iniciativas e até plataformas de bem-estar,
E 95% deles falam que as pessoas são mais produtivas, elas vão trabalhar, eles reduzem o custo com afastamento, o custo com o próprio absenteísmo, né, e afastamento de questões médicas, porque as pessoas, né, se afastam mais. Então, acho que esse é um comprovado que dá ROI. Né? Eu Por penso isso que justamente nisso, porque você diminui um custo de transição, você retém talentos, e aí você precisa demitir menos e contratar, que é um esforço muito grande, custoso, porque você consegue entregar. Isso que eu estou te falando, os 95% é em função de afastamento mesmo, sabe? Agora, quando você olha a retenção de talentos, 91% diz que implementar iniciativas de bem-estar, elas retêm e atraem novos talentos, Bem né? legal. Então, isso por isso que eu falo bastante que a gente quer ajudá-los a mensurar essas iniciativas para que eles mostrem para a corporação, dado que até você fez a pergunta, quem que é nosso público, ou seja, a gente trabalha muito com RH, com a área de saúde, com a saúde ocupacional, assistencial, então, ou seja, super importante o dado para eles mostrarem que isso aqui não é um gasto, não é só uma coisa legal de ter, não, sim. É importante, impacta nas pessoas, né? Isso passa muito pelo atual momento de mercado que a gente vive, especialmente geração Z, mas não só as pessoas mais novas, se você não tiver um benefício real para estar no emprego, você pula de emprego em emprego muito rapidamente, né? Então, por que eu vou ficar numa empresa? De repente, porque eu tenho uma academia ótima perto de casa, porque eu posso fazer terapia, que era um gasto meu e a empresa vai absorver. Então, tudo isso também deve ajudar muito no quesito de retenção de talentos para a empresa. E aí é mais do que só o benefício, né? Entram várias outras variáveis interessantes. Esse ano no SXSW teve uma palestra da doutora Laure Santos, ela é especializada em felicidade no trabalho. E ela trouxe exatamente isso, assim, já existem pesquisas, porque antigamente era só um sentimento, não era embasado em ciência, em pesquisa, e a gente tem no mercado corporativo, ainda tem, e isso está mudando, mas aquele pensamento muito forte de trabalho enquanto eles dormem, produtividade acima de tudo e etc. E a ciência já prova o contrário, né? Pessoas que não são felizes no trabalho não são felizes, até porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, acredito que isso seja um elemento fundamental de qualidade de vida. Priscila, um outro aspecto que eu acho muito interessante, queria entender melhor do WellHub, foi a transformação de ser um benefício de academias, que é o DNA inicial, para ser uma plataforma de saúde e bem-estar, e muito por isso essa mudança de marca para refletir melhor o que vocês entregam hoje. Quando isso aconteceu, foi relativo diretamente à pandemia ou já estava existindo essa movimentação para que vocês fizessem uma movimentação tão importante de negócio? Né? É um pouquinho de cada. Então, assim, na verdade, a gente já vinha desenvolvendo uma solução que a ideia era trazer esses aplicativos já de mercado numa versão premium, então imagina que você vai ter acesso ao Calm, acesso a Strava, um Tecnonutri, que são aplicativos que têm uma versão free, e depois, se você quiser, você vai para uma versão mais premium e paga lá um valor. Então, a nossa ideia era replicar o que a gente já tinha feito com academias, que eu te dou acesso a um app que você acessa várias academias, fazer a mesma coisa para esses apps relacionados a bem-estar. Então, esse projeto era um projeto que estava previsto, que a gente chamava que era um projeto de wellness, na época, e ele estava previsto para ser lançado no final de 2020. Quando veio a pandemia, a gente juntou, falou, poxa, agora é a hora da gente trazer isso. E foi, assim, tirando todos os problemas que a gente viveu, o que foi interessante é que foi ali que a gente mudou o nosso negócio. Falou, não faz sentido isso aqui estar separado, faz sentido estar junto, e foi aí que a gente começou a evoluir nesse sentido de bem-estar, né? Então, desde final de 2020, ali para 2021, a gente mudou a nossa missão. Então, a gente tinha uma missão que era combater o sedentarismo, então a gente mudou para ser um bem-estar universal, e agora a gente está numa terceira visão, né? E aí vem a questão do nome que você perguntou, do WellHub, né? Porque a gente fazia um Gym Pass, né? Então era era muito literal da conexão com academias. Assim, o que eu mais respondia para todo mundo era:
O Gympass não é mais só academia, o Gympass agora tem muito mais do que isso. Então eu vim todos esses anos, desde, né, já quase 4 anos, evangelizando isso, né? Então agora o nome, ele concretiza isso que é, né? Você sair de um gym, de academia, para well, de wellness, de well-being, e trocar o PASS, que era um passe, simplesmente para um hub, ou seja, uma plataforma que eu possa ter muito mais coisa bacana. Eu acho que está muito conectado, puxando um pouco o que o cara estava falando agora sobre pandemia, em tudo que a gente passou em função do Covid-19 e tal. A gente vive uma outra pandemia das doenças mentais, né? A geração nova, extremamente imersa em tecnologia, em rede social, e buscando de forma um pouco mais imediatista resultado, ficando ansiosas e deprimidas, porque o resultado muitas vezes não vem. E eu acho que essa mudança de posicionamento tem aqui um alinhamento de tendência geracional com o futuro do mercado que é muito bem alinhado, né? E aonde eu queria colocar para você também essa outra pergunta para as empresas, e eu estou olhando aqui do ponto de vista de negócio, muitas vezes você não consegue reter talento com uma recompensa financeira porque você não consegue ajustar a remuneração de todo mundo. Mas muitas vezes essa geração aqui, a gente fala do Z, mas já tem gente aqui entrando no mercado com 18, 17 anos, e já busca outra coisa que é o que vocês entregam. Então, e muitas vezes é muito mais fácil entregar, né, um benefício, que é o que você faz, do que você reajustar a folha de todo mundo. Então, é isso que eu queria também que você explorasse um pouco, porque justamente é uma questão comportamental. As pessoas estão muito mais interessadas em ter uma qualidade de vida e viver de uma forma um pouco mais feliz, e você consegue retribuir isso com um benefício como vocês, do que ir por um outro caminho. Você percebe o mercado consumindo vocês, contratando vocês nesse sentido, ou ainda é mais por ser um benefício, um valor agregado do RH? Não, com certeza. Hoje, assim, a gente tem uma outra pesquisa que a gente faz porque essa que eu comentei com vocês é o panorama do bem-estar, como que as pessoas, como que os usuários enxergam, né? A gente tem as duas pesquisas, uma com as empresas e outra com as pessoas, com os usuários. Nessa pesquisa, 93% deles falam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. E o que mais interessante é que essa pesquisa, quando eu comparo esse ano com o ano passado, com o anterior, a gente cresceu 10 pontos percentuais. Então, ou seja, as pessoas passaram a enxergar isso como não é mais uma constatação. É obrigatório, né? Então, essa questão do bem-estar não é mais é uma questão, não é mais não você me fala assim, não é um diferencial, diferencial, isso. É uma obrigação. Porque minha empresa é moderna. E com a pegada global, você consegue ver maturidade de mercados de forma muito discrepante ou só diferente? Não, são diferentes. Eu acho que os Estados Unidos ele é mais evoluído nesse sentido. Então, quando você fala de bem-estar nos Estados Unidos, as empresas já têm várias soluções, mas elas não têm nada ainda consolidado num único lugar, que é o que a gente está oferecendo. Esse é o nosso grande diferencial, em especial para a atividade física. No Brasil, a gente está nesse processo evolutivo, as empresas passaram a entender que isso não é mais, que isso é importante, né, para tudo isso que a gente já falou, retenção, etc, etc. Eu queria saber se as empresas estão mudando um pouco esse comportamento que é o que você está falando, porque as grandes lideranças agora, o C-Level, ele já é um C-Level de 40 anos, é um cara com uma outra cabeça, ou porque o mercado corporativo aceitou uma outra realidade? Mudaram os comandos ou mudou a percepção do mercado? Os dois, tem uma pressão de baixo para cima muito forte, né? Tem uma pressão muito forte de você trabalhar melhor, de você viver melhor, se aquela coisa de... Hoje você pode escolher, assim, onde você quer trabalhar, né? E aí e o que é mais legal nisso tudo é que você olha isso em todos os níveis. Outro dia eu estava com um cliente, ele falou assim, fiquei chocada. Com um cliente, não, uma menina que faz recrutamento, ela falou, fiquei chocada, porque toda vez que eu ia contratar pessoas, né, principalmente o pessoal mais operacional, todo mundo perguntava, tem o Well Hub? Tem o Well Hub? Aí ela falou, eu fui perguntar ao gerente e todo mundo tem o Well Hub. E aí ela falou assim, eu fiquei chocada. Eu falei, pois é, né? Estamos mudando. Eu tenho essa percepção, estava falando com o cara um pouco antes da gente começar, que tem algumas lideranças, presidentes, CEOs, caras que são atletas, triatletas ou maratonistas, que eles entendem o valor do esporte na sua vida prática e querem colocar essa cultura dentro dessas empresas. E talvez vocês viabilizem essas coisas. Mas sabe que eu vou te contar uma coisa?
incrível e que não é necessariamente assim. É? Porque, assim, eu acho que sim, as empresas estão se conscientizando disso tudo. Mas eu tenho, assim, vários CEOs super atletas que entendem a necessidade, que entendem a importância, mas ele não acredita que a, a turma mais operacional vai fazer. E isso é incrível, porque, assim, 70% hoje dos nossos usuários são os planos mais básicos. Então, ou seja, são essas pessoas que precisam, né? São essas pessoas que estão. Então, eu vivo que nesse... tem menos benefícios gerais, tem é a que menos mais condição. abraça Acesso, qualquer tipo de acesso. benefício. Você pega uma pessoa que ganha hoje R$1.000 e poucos, por mais barato que seja Uma uma academia. academia, por exemplo, Consegue ele não dispor do tem seu acesso. Aí você vai levar teu filho, ele custa mais não sei quanto. Então, assim, eu tenho, assim, diversos relatos, assim, que vêm no meu LinkedIn, às vezes mandam pra gente, do tipo, olha, eu sou super agradecido ao Hub, porque agora eu pude cuidar da bronquite do meu filho. Legal. Essa pessoa legal. não vai para uma outra empresa que não tenha o benefício. Então, por exemplo, por que a gente hoje no mercado de varejo, em todos esses mercados, a gente é muito forte? Por causa disso, eles não saem. Não saem, porque assim, uma coisa é você pagar uma academia super barata. Vamos imaginar o mais barato possível, sei lá, R$60. Em São Paulo não tem, mas imagina mais para o interior e tal. R$60 de quem ganha 1.000 e pouco é muito dinheiro. Entendeu? Então, assim, aí agora ele vai pagar, em vez de 60, ele pagar 30 ou nada. Isso é interessante, porque as pessoas têm o real valor de troca daquilo, isso, né? Ele é não é isso. algo muito isso. etéreo, ele é concreto. Cara, se eu sair dessa empresa e for para outro serviço, eu vou perder algo que é muito legal. Então, assim, aí, então, só voltando para os CEOs e para essa, existe ainda um trabalho muito grande de fomentar, de mostrar. Por isso que os números para mim são muito importantes, porque eu preciso mostrar para eles que sim, são eles que vão usar, não são, porque assim, o que eu recebo de, eu só quero para o meu administrativo, eu tenho vontade de chorar 5 dias sem parar, Total. sabe? Quando eu ouço isso, que eu falo, poxa vida, Se você soubesse esse quanto do tamanho administrativo pode pagar, em última instância, né? Ele pode Para ele é pagar. viável. Para ele é viável, deixa eu oferecer para quem eu quero ser inclusiva, que é a parte que me toca pessoalmente aqui no El Hub, né? Parte até do que eu vim para cá, porque é isso, é inclusive, é você levar uma vida melhor para as pessoas que não têm acesso. Pensando em tamanho de mercado Brasil, né, o mercado de saúde e bem-estar como um todo, você tem dimensão, você tem números do tamanho desse mercado, e eu queria também entender, é uma empresa brasileira, é uma empresa que nasceu no Brasil, vocês estão em 11 países hoje, qual a importância do Brasil nesse bolo e quantos outros mercados já são tão relevantes quanto, ou tem algum que está se destacando, que tem um perfil parecido com o brasileiro? Como é esse panorama? Esse mercado é um mercado de trilhões de dólares, né, assim, em geral, né. E o que a gente, hoje no Brasil, hoje a gente é uma empresa brasileira, mas a nossa sede está em Nova York, né, já estamos em 11 países, então o Brasil ainda tem uma maior relevância por a gente ter nascido aqui, né, então tudo isso, mas hoje os Estados Unidos cresce muito, uma velocidade muito maior, né, por muito disso que eu estou comentando com vocês, eles já têm, então vamos supor, tem várias soluções pontuais, tem muitos dos apps que estão dentro do El Hub que eles usam, contratam separadamente, então a gestão disso tudo é muito complexa, porque o que a gente está oferecendo, na verdade, para as empresas é uma gestão unificada de todos os seus benefícios ou das suas soluções de bem-estar, né? Então essa é a nossa oferta. Dúvida, você consegue, com certeza você consegue metrificar, mas existe um reporte para o RH saber do consumo, da retenção, Claro. enquanto essa galera está sendo ativada? Claro, a gente tinha até mais liberdade, hoje o LGPD restringe algumas coisas, mas assim, mas a empresa, ela vai no menor detalhe do que eles estão usando, que tipo de solução eles estão usando. Então, por exemplo, você perguntou de saúde mental lá atrás, a gente, quando a gente olha os usos dos nossos apps, do ano passado para esse ano, a gente aumentou 73% a busca de soluções de saúde mental. Então, assim, é um crescimento bem grande, né? E quase que dobrou, busca por... a gente tem uns apps que fomenta hábitos saudáveis, né? Então, esse também aumentou demais. Então, assim, isso, você dentro da empresa, você também começa a
você começa a entender para onde as pessoas estão indo, né? Assim, o que elas estão buscando, né? Que solução que elas estão indo. Então, acho que esse também é um tema importante. É curioso, né? Porque com dados desse, por exemplo, se você vê 95% da empresa procurando terapia. Por um lado é muito positivo, porque está todo mundo se tratando, por outro lado, talvez a Meu sua Deus empresa do não céu. seja Não é tão... 95% da pessoa procurando, mas é um crescimento de busca Sim, comparado com o ano sim. passado, né? Não, mas estou dizendo, se todo mundo está procurando terapia, talvez também tenha um problema de RH para resolver. Assim, a sua solução está funcionando, a solução do Hub está, mas o ambiente talvez não seja tão positivo. Isso pode ser um indicativo, inclusive, para o RH repensar práticas de... Eu acho que mais ou menos, sabe? Eu vejo isso de outra forma, eu vejo assim. Primeiro, a gente começou a falar sobre o assunto. Não é mais um tabu, não é mais vergonha. Então, primeiro é isso, porque esse problema já existia, não é novidade, já existia. Segundo, as pessoas estão mais conscientes disso, então elas estão olhando mais para esse tipo para esse... Eu sei quando eu estou estressada, eu sei quando eu estou com uma crise de ansiedade. Antigamente, talvez eu não soubesse. Então, aí vem a ajuda do RH, porque, ao contrário, o RH está cada dia mais trabalhando e evangelizando as pessoas nesse processo, né? Então, acho que essa é uma outra coisa. E aí o crescimento desse, né? E uma coisa que a gente fala muito é como é que eu trabalho no preventivo disso, né? Então, acho que também você falar muito sobre isso faz com que as pessoas vão procurar mais. Né? Tem essa também. E essa tranquilidade, principalmente pelo digital, né? Antigamente você falava, inclusive, era uma vergonha procurar suporte emocional, procurar terapia. Com certeza. Ou falar com alguém até hoje, né? Algumas pessoas assim, se eu precisar pedir para você, eu não vou fazer. Mas se eu tiver no meu aplicativo uma oportunidade que você nem ficar sabendo, de repente eu vou. Então, o digital também é muito importante. E acho que essa era uma pergunta interessante. Como vocês trabalham a questão da tecnologia, dos dados, as ferramentas? Vocês têm um aplicativo único que é uma plataforma completa. Então, qual é a ligação do Hub? Quanta tecnologia importante está avançando para vocês entregarem o melhor serviço hoje? A gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente é uma empresa de tecnologia onde a gente entrega... Então, assim, cada dia mais a gente tem que evoluir nessa questão de ser fácil para as pessoas usarem, ser muito, muito fácil. Agora, né, o Hub, uma das coisas que a gente fez foi ajustar o app para que o app seja super intuitivo, para que eu entenda onde está a atividade física, onde estão as questões de saúde mental, de nutrição. Então, a gente fez um app, o app hoje está muito mais direcionado nesse sentido. Inteligência artificial, óbvio, para eu entender o comportamento, para eu entender, né, o que estão buscando, tudo isso é o que a gente treina muito, a nosso machine learning lá para aprender e para entender. Eu acho que a tecnologia é o viabilizador de tudo isso, né? Hoje vocês credenciam parceiros de forma voluntária ou passiva? O mercado que quer entrar dentro da plataforma, como que eles fazem para conseguir entrar dentro e estar lá disponível como uma das unidades possíveis de academia, por exemplo? Não, a gente tem uma busca, tem algumas maneiras. A primeira forma a gente tem um time que credencia, então esse time credencia, tem um time de... Se ganhar penetração... tem um time de credenciamento, assim, grande. Entender as oportunidades, fazer esse filtro. Mas eu também tenho, dentro da própria app, eu tenho as pessoas que podem indicar. Então, eu quero fazer tal coisa aí que não tem aqui, ele pode ir lá indicar, e aí esse time vai buscar, vai entrar em contato, exatamente, né? Então, legal. Tem os dois. Eu acho que aí é onde está uma coisa muito interessante também, porque o seu business é você realmente conectar o mercado do varejo, o serviço do varejo, com utilizadores. Então, você, além de gerar, né, valor agregado via tecnologia para o consumidor, que é o seu acesso, você tem que fazer uma boa prestação de serviço também para o teu parceiro que está ali conectado na plataforma. O que vocês entregam de informação assim, para esses caras? Ou de visibilidade? Não, tudo. Eu falo que a gente tem um ecossistema de 3 pontas, na verdade, né? Então, aqui eu tenho um marketplace normal, que são as academias, os parceiros, tudo isso com os usuários, e eu tenho a empresa, né? Então, eu tenho 3 pontas. Seu cliente B2B, o parceiro e o consumidor. E tem que ser um ganha-ganha, né? Tudo isso, porque senão eu não consigo, eu tenho que deixar todo mundo feliz. Então, razão pelo qual a gente só trabalha com a empresa é porque o meu parceiro, em especial as academias, etc., qual que é a minha oferta para eles? Eu vou te levar
muito mais gente do que você Te dá uma visibilidade que você não muito tem. maior que você Aham. não tem. Então, ainda mais no Brasil, que a gente tem muitos parceiros que a gente chama de low cost, né, que são os de bairro. Na verdade, não é low cost, são de bairro, né? Que ele tem menos Poder, recurso para ferramentas, poder total. captar cliente, né? Então eu levo para eles assim, hoje a cada 10 alunos, a gente canibaliza 3 no máximo, que era dele, que sai dele para entrar no El Hub, e a gente Mas você gera leva uma muito experimentação que você mais. movimenta Movimenta demais. economias, assim. É. E ainda tem a empresa, então eu tenho que deixar todo mundo feliz. Então eu tenho que deixar o usuário E feliz. esse modelo É, de é negócio... a base do seu negócio, É a deixar as base. pessoas felizes. Normalmente o marketplace, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque diferentemente de alguns que você tem que talvez espremer mais um lado para ter uma oferta melhor para o outro, eu não posso, porque eu preciso que meu parceiro trate os alunos da mesma maneira que ele trata um aluno dele, né? Eu tenho que tratar muito bem, exatamente, não pode ter distinção. Então, e por outro lado, eu quero ter mais gente, Sem tanta o uso concentração. sem necessariamente estar usando tudo. Agora, eu não, eu tenho que fazer as pessoas irem, Consumirem. porque cada vez que ele vai na academia, eu acabo que pago a academia por isso, eu remunero a academia por isso, e a empresa, eu estou dizendo que assim, eu estou levando as pessoas a usarem, né? Então, prestando serviço. esse nosso ecossistema de ganha-ganha-ganha que a gente fala, é o nosso Tem que maior rodar, desafio, perfeito. né? Assim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, essa 4ª temporada do Estadão Blue Studio Talks também acontece em parceria com a Play TV, então se você está assistindo a gente pela Play, por exemplo, acabou de sintonizar, a gente está conversando com a Priscila Siqueira, CEO da Well Hub Brasil, e se você acompanhou as outras temporadas, você viu que a gente está num ambiente mais intimista, mais acolhedor, menos formal, e a gente quer agradecer muito à ATEC, a parceira que nos ajudou a ambientar esse nosso espaço da 4ª temporada e mudar um pouco da personalidade do nosso programa. Inclusive, se você também quiser mexer no seu cantinho, na sua casa, no seu escritório, você tem o QR Code aqui para conhecer mais da ATEC e quem sabe fazer isso por você também. Priscila, a gente falou um pouquinho da missão do El Hub, de toda essa parte de comunicação, etc. Eu queria voltar para o ponto dessa transformação, porque renovar uma marca, só uma identidade visual já é muito complicado. Mudar um nome, mudar tudo que você construiu durante 12 anos, e por mais que faça muito sentido, isso é um desafio muito grande. Então eu queria entender como foi essa transformação, quais foram os principais desafios, os cuidados, como vocês pensaram desde esteticamente a posicionamento da marca Well Hub vindo do que era a Gympass. Perfeito. Bom, eu te comentei, né, que a primeira coisa foi pensar, a gente já oferecia o Well Hub no final veio para consolidar o que a gente já oferecia para os nossos clientes e mostrar esse nosso comprometimento com o mercado de ser uma solução de bem-estar corporativo. Esse é o ponto. Então, o que a gente olhou muito bem, e a gente sempre busca pela simplicidade. Toda vez que você olhar, nossa história está baseado em ser simples, em ser rápido. Então, está sempre baseado nesses conceitos, né? E aí, a gente olhou, falou, bom, Gym, de academia, então ele levou para o Well, de Wellbeing, de Wellness, e o PES para Hub, que é a oferta muito mais completa e a consolidação disso tudo para os nossos usuários e clientes. Dito isso, o que a gente fez? Fez um processo com muito cuidado, um processo onde a gente olhou, nos comunicamos com os clientes, com os usuários, então foi uma transição, a gente fez muita pesquisa do nome, até a gente tinha uma preocupação, né, como é que vai ser isso no Brasil, né, porque fora até já é muito, me parece mais natural, mas como é que vai ser isso no Brasil? O Brasil foi um grande foco, primeiro porque o Gympass já tinha quase que sinônimo de categoria. Sinônimo de categoria, né? O quase uma love brand. Era o Gympass do varejo, o Gympass do cowork, etc. Então era um sinônimo de categoria. Então como é que a gente vai olhar para isso? Porque eu tenho a sensação que as pessoas falavam de Gympass não relacionando um passe para a academia no Brasil. Sim, né? Era um nome, Como outras marcas. O iFood, por exemplo, hoje você faz supermercado, farmácia, etc. E o food continua lá. Talvez eles passem em algum momento pelo mesmo problema, mas ninguém mais pensa no iFood como comida. É estabelecido como marca icônica. Tantas outras se transformaram. Né? Então,
Então, essa foi a nossa preocupação. A gente fez muito teste de entender como as pessoas falariam ao redor do Brasil, a fonética, Sim. para ver como que ia ficar. Ficou super legal, foram uma coisinha ou outra. A gente fez um teste de perguntar o que você acha que é isso. Todo mundo relacionava o nome a uma coisa boa. Então, isso foi também uma coisa super legal, porque as pessoas relacionavam a coisas legais de acontecer. E depois veio o que a gente criou junto com o El Hub, foi um logo. Ele é um logo, parece uma flor de lótus, assim, com várias pétalas em movimento. Então, o que a gente quer demonstrar com esse logo é que a gente, no final, são todos os pilares, né, as 8 dimensões do bem-estar que a gente considera, e sempre dinâmico. Porque esse também é uma coisa importante para a gente, né, dinamismo, que é isso que a gente quer. Eu acho que traduz tudo isso. Quem fez o nome, quem fez a logo, deu muito certo. Ficou muito bom, né? As cores têm uma coisa muito legal, a gente mudou um pouco as cores, são cores acessíveis. Então, tem todo um cuidado, né, da marca, neutras, exato. Então, isso ficou muito legal. E é interessante, né? Quem não trabalha diretamente com a questão de marketing, de comunicação, de design, não passa despercebido. Muitas vezes não quem trabalha não percebe faz essa cuidado, comunicação. né? Exato. Não, e às vezes, mesmo quem trabalha, não tem todo esse cuidado de tentar colocar essa questão dos 8 elementos, estarem presentes no logo. Tudo isso é um cuidado que, mesmo que não impacte de você não perceber ou não saber essa questão, ela passa alguma coisa. Né? A marca naturalmente passa isso. E quando você consegue passar isso com uma marca, é uma marca de sucesso, geralmente. Aí ficou tudo muito leve, né? Muito gostoso, assim, ficou muito bonito, assim. Se conecta com bastante gente, eu acho que em vários lugares vocês estão, né, nessa pegada global. E eu estava perguntando um pouco antes sobre qual que é o nível de exposição que vocês têm, ou o nível de exigência que vocês recebem do consumidor final, porque a galera mais jovem que tem a rede social na mão e usa a rede social a seu favor para reivindicar ou brigar por qualquer outra coisa, usa sem dó. Então, e vocês estão com uma penetração e uma distribuição geográfica muito grande, em tese muito expostos. Como que é o trabalho de vocês em conversar com uma comunidade, porque eu acho que o business de vocês é isso. Vocês têm uma grande comunidade e que consome vocês. Como que vocês tratam isso? E que região que é mais exigente na qualidade daquilo que vocês oferecem na ponta? Eu acho que são... Sim, a gente trata... De novo, né? A gente tenta sempre ser muito simples no app para a pessoa usar e ele ter mais acesso, usa mais vezes, tal, mas uma coisa bem simplificada para que seja fácil, né? E é interessante porque essa sua pergunta, né, me remete assim, a gente tem no Brasil, tem Estados Unidos, tem México, Europa, então as exigências são diferentes. Cultura, forma de usar, tudo é diferente. O acesso à tecnologia, por mais que a gente ache que é o mesmo, não necessariamente, né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre me lembra é, nos Estados Unidos, por exemplo, a exigência por agendamento para ele ir para um estúdio é muito maior do que a gente tinha no Brasil, por exemplo, né? Não era uma coisa que talvez não tivesse na nossa super prioridade de desenvolvimento, mas quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente começou a, poxa, isso aqui é prioridade, eu preciso ter agendamento. E essa UX, essa UI, ela é regionalizadas? Não, é o mesmo produto para todo mundo. É o mesmo produto para todo mundo. Então, é super legal isso, né? Porque aí você pega todas as exigências e você consolida e vai trabalhando... Mesmo que não se use, ela está disponível ali para qualquer mercado. Exato. Legal. E continuando com essa questão do branding da marca, eu queria entender como uma marca como a Well Hub se comunica. Então, quais são os principais canais que vocês usam, como vocês investem em publicidade, porque imagino que vocês precisem fazer uma coisa muito B2B, porque é quem contrata vocês, mas por outro lado também para o público final, que é quem precisa desejar ter o Well Hub. Então vocês fazem publicidade, vocês fazem coisas muito direcionadas, vocês vão para a TV, para o jornal, para o digital. Como vocês fazem esse mix de mídia e de marketing para a comunicação? Bom, a gente está, obviamente, né, em todas essas questões, né, em social media, nas mídias sociais, tudo isso, trabalha muito com a questão de buscar publicidade para o B2B, então, que é o nosso foco, né, mas a gente também trabalha muito forte com influenciadores para o B2C, que é o usuário final, e parte disso é a própria empresa que faz.
Então, a gente tem uma facilidade, porque para eu chegar no usuário final, para mim é mais fácil chegar via empresa do que do Sim. que externamente, né? Então, para mim, eu sempre falo que um dos nossos segredos do sucesso é isso, porque é aqui onde a gente tem um engajamento muito forte. Então, imagina que Você diz o depoimento do utilizador real, é a isso? empresa comunica, né? A empresa comunica seja como um benefício, seja porque ele está comunicando uma iniciativa de bem-estar dela. Então, ela chega no funcionário dela da melhor, muito mais fácil, Legítimo pra caramba. legítimo do que eu chegar via outros meios, né? Apesar da gente sempre ter. Então, a gente tem Uhum. influenciadores, a gente tem tudo isso, mas o nosso grande foco em termos de publicidade, de tudo isso, tem sido tem sido mais para o B2B. Agora, né, nessa mudança de marca, aí não, aí a gente tem feito em Todos os até em lugares. todos os lugares, né? Então a gente tem feito de maneira digital, com influenciadores, a gente fez até um out of home, então a gente tem feito, né, em mídias mais fixas, então a gente fez a gente acessou outros meios. Queria vamos pegar chamar. em 2 pontos sobre ESG e a inteligência artificial, porque é quase que a macropauta dessa série aqui. O que vocês fazem como iniciativa dentro da gestão de governança de meio ambiente, social, enfim, que programas que vocês têm? E também qual que é a análise que você vê sobre a inclusão da inteligência artificial ou dessas tecnologias para ganho do negócio? Vamos começar. O ESG, assim, a gente tem feito várias questões nossas internas, não é super avançado nesse Uhum. sentido, mas assim, a gente tem lá a questão de Projetos próprios, você diz. projetos próprios, a gente tem os nossos projetos no sentido de trabalho digno, a ODS de ter equidade de gênero, essas questões todas, então a gente tem programas muito fortes nesse sentido, né? Então a gente trabalha muito esse lado, Isso né? verticalizado, alguém que responde para você e fala, ó, Patrícia, aqui tá Não, a tocando. gente tem um time, a gente é verticalizado inteiro, né? Então a gente tem nossa estrutura, ela é bem verticalizada. Então o time hoje que cuida de people, né, que é de pessoas, é o Uhum. time que fica com essa questão da questão da governança. Eu tenho um time bem cross aqui, que Uhum. olha toda a região do Brasil. E aí eles olham esse aspecto. A gente, obviamente, trabalha muito forte, né, nessa questão de inclusão, a questão de Uhum. manter o nosso ambiente Diverso, diverso, nosso ambiente sustentável, Uhum. né? Então a gente tem muito esse cuidado. Quando eu vou para o lado de inteligência artificial, a gente, assim, de novo, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, Dados né? pra Então, de caramba. dados e tudo isso. Então, isso é super importante. Eu, eu pessoalmente acredito que a gente já, em atendimento do cliente, o app, tudo isso, a gente já usa isso há um tempo. Obviamente, cada dia que a gente tem mais acesso a E mais às tecnologias ferramentas. e ferramentas, a gente vai melhorando a cada dia. Mas, para mim, a grande mudança da inteligência artificial que eu vejo hoje no que a gente vem fazendo é como é que eu transformo uma empresa para ela ser guiada, ela tem que ter o pensamento já em inteligência artificial, Total. né? Então, hoje a gente está num projeto interno onde a gente disponibilizou a plataforma que a gente usa meio que para toda a organização. Então, a gente está treinando as pessoas, porque para esse De use. mindset de Aham, uso. Então, aham. uso no quê? Na nossa produtividade, nas minhas reuniões, né, como é que eu tenho um assistente de reunião, como eu tenho um assistente que vai alimentar os nossos sistemas, fazer follow-up nos clientes. Então, como que eu uso também para melhorar a produtividade interna? A resposta é boa, a galera Então, a adere. gente está começando, Aham. eu sou super entusiasta, né? Acredito que a gente, como líder, tem que ser o grande entusiasta, né? Você falou de South by South, eu fui para o South by South esse ano e, assim, eu acredito nisso e, para mim, a inteligência artificial, eu tenho bom, primeiro que eu gosto de tecnologia, né? Então, segundo que eu acho que ela vem, se a gente conseguir, e temos que, não tem opção, né? Para Aham. mim, não tem É opção, uma evolução sim ou que sim. vai Sim, acontecer, total. acabou. E quanto mais rápido a gente poder fazer isso, mais eficiente a gente vai ter. Porque eu sempre acompanho assim, quanto mais a gente investe em dado e quanto mais a gente investe nesse tipo de tecnologia, mais respostas rápidas Sim. e
Para a pessoa, diferenciada a gente vai ter, tanto para os clientes como para os usuários e, consequentemente, a gente vai ter mais competitividade. Eu queria tirar uma dúvida, se existe interesse de vocês, como companhia e organização, em captar informações, que eu estou vendo que você está com o relógio, em trabalhar esses wearables para trazer informação de bem-estar dessa pessoa, para gerar gatilhos de bem-estar via aplicativo de vocês, tipo análise de sono, essas coisas todas. E eu só queria complementar, porque acho que fala mais nesse sentido, o que você imagina que acho que passa por aí, o que você imagina que possa ser a evolução do Well Hub, né? Boa. Se a gente está pensando que Gympass era sinônimo de categoria, quando você é sinônimo de categoria, você precisa evoluir o seu negócio para ser sinônimo de novas categorias no futuro. Você tem o fardo de ser o líder. Exatamente, a parte ruim de ter uma parte boa muito grande. Onde tá a vanguarda. Mas, junto com tudo isso, como você mira o futuro, que você imagina que é a evolução, o próximo passo do Well Hub como empresa? Vou começar daqui, que é mais fácil, depois você me ajuda aqui, mas assim... Então, o papo é seu. Mas eu acho que, assim, o que a gente visualiza para o futuro é eu ser a plataforma de bem-estar das organizações. Porque todos, assim, igual, aí eu falo que vem meu cacoete um pouco de sistema, né, de querer colocar, é isso que eu quero, ter várias, as empresas têm vários processos, várias soluções, tudo espalhado, gasta muito dinheiro com isso, porque por mais que não é um pouquinho, eu invisto aqui, eu invisto ali, eu invisto na corrida, eu invisto na salinha de meditação, tudo isso que eu faço, como é que eu junto tudo isso numa única plataforma? Numa única plataforma, então, que já tem hoje inteligência e que, para mim, é o segredo do sucesso na comunicação com o usuário, de engajamento. Hoje, nosso engajamento é altíssimo. Em qualquer solução de benefício a gente tem, assim... Usam. Muitas vezes mais. Legal, muitas vezes mais. Hoje, nossa média de engajamento é mais de 30%. Então, se a gente tem um engajamento muito alto. Então, quando a gente faz isso, assim... Então, por que eu faço isso? O que eu quero? Eu quero ajudar as empresas a medirem a questão do bem-estar, eu quero ajudar eles a comunicarem, porque imagina, vou falar do básico, os meses coloridos, outubro rosa, novembro azul, tudo isso, o que a empresa precisa fazer? Precisa pensar qual a campanha que ela vai lançar, qual que é o palestrante que ela vai trazer, tudo isso eu tenho na minha plataforma hoje. Que legal. Então, por exemplo, hoje, se quiser, eu já tenho as peças para você colocar só o seu logo e já divulgar na sua intranet, as peças para você colocar lá no supermercado, eu tenho palestrantes, Então você tem um valor agregado enorme, tem um serviço muito maior, né? Então, assim, o que eu enxergo? Que a gente seja igual tem esses, sei lá, um Salesforce para vendas, tudo isso, que a gente seja para bem-estar. Só me pluga, exatamente isso. Pega o seu programa de bem-estar, eu vou começar a dar ação para esses programas, e aí eu vou conseguir escalar, porque hoje a gente tem, até a gente estava falando sobre marca, esses dias a gente fez um evento para os clientes para explicar o porquê da marca, tudo, e aí tinha lá mais de 40 clientes, e aí um deles falou assim, olha só, eu vou voltar nisso, um deles levantou a mão e falou assim, olha, eu uso, inclusive, o Well Hub para poder escalar onde o plano de saúde não me atende em terapia, por exemplo. Legal. Então, ele pode fazer via... Sim. Então, é isso que a gente quer, é poder escalar, levar para todo mundo essas soluções. Né? Quando você tem clientes muito grandes, que está no Brasil todo, às vezes você tem planos de saúde de operadoras diversas e ainda assim você não chega onde a pessoa está. Né? Então, a gente consegue chegar. Então, esse é a visão. Quando eu volto para os passos para isso, então agora a gente já evoluiu muito em nutrição, qualidade do sono. E uma outra coisa que a gente tem, que é nosso, que nós compramos, né, um aplicativo, e hoje é nosso, que é um coach de bem-estar. Então imagina que é um app onde você vai lá, você diz quais são os seus interesses relacionados a bem-estar e ele monta um plano para você, juntando com os serviços que estão disponíveis. E ele planeja aqui executar lá. E ele tem acesso ao seu relógio, ao seu celular. A gente acabou de lançar um Well Hub Challenge, que a empresa pode colocar, e aí você medir desde os passos, fazer uma gamificação através de passos. Então, assim, essa é a nossa evolução, como que a gente cada dia mais, né, faz esse engajamento. Bem legal. É isso que a gente vê. Muito bom. Na questão dos wearables... Além dos apps nossos, que já tem toda essa questão, essa conexão com os wearables, o próprio nosso também já tem, né? Então, para você poder acompanhar
Então a gente tem... Eu penso gente muito tem- na parte de comportamento preditivo, sabe? Você sabe que aquela pessoa em algum momento vai ter alguma coisa, basicamente você está captando dados vitais dela. E aí você consegue se antecipar a algumas coisas. Mas é isso, né? Porque, assim, por exemplo, hoje a gente tem um app até de fertilização, por exemplo, Uhum. né? Sim. Que quando você junta com o seu celular, junta com Entendi. tudo isso, né? Se você permitir, tá na você está hora certa. conectado, Aham. exato. Então, mas assim, falando dessa questão de prevenção, uma outra coisa que a gente fez agora é o seguinte, se a empresa, por exemplo, quiser, a partir do segundo semestre isso vai estar mais estruturado, mas qual que é a ideia? Imagina que você tem um grupo de pessoas pré-diabéticas. Uhum. A prevenção disso é, eu preciso já cuidar destas pessoas, porque a hora que geralmente ele vem junto com uma Uhum. hipertensão, Sim. vem junto com tudo isso, né, que traz a obesidade, darará, porque isso aqui é um custo gigante para a empresa, de Sim. plano de saúde, de farmácia, de tudo isso. E, por fim, para fechar, há 2 anos a gente lançou, imagina que o Well Hub, ele tem todos esses 8, né, dimensões que a gente fala. Uhum. Eu tenho terapia, eu tenho mindfulness, tudo isso dentro do Well Hub. Então, se tiver um plano, você pode usar. Só que a gente, na questão da prevenção de saúde mental, saúde emocional, a gente Uhum. começou a pensar, falou o seguinte, eu tenho mais consciência, então eu posso ir lá e falar, hoje eu tô com uma crise tô meio ansiosa, Uhum. quero ir lá, vou fazer uma terapia, vou fazer uma sessão de mindfulness, etc. Mas eu tenho essa educação, Maturidade de essa autoconhecimento. maturidade. Sim. E quem não tem? Aham. Total. Então a gente... Que é 99, Exato. Aí Quem a acha que é uma gente- febre é um burnout. Exato, aí quando você chega, você está num burnout. No Exato, você acha que está limite. tendo um infarto, é um burnout. Então, assim, como é que a gente chegou nesse ponto? A gente criou um módulo de saúde emocional corporativa. O que significa isso? Se a empresa quiser, eu tenho um Well Hub, eu posso ir expandir esse módulo, igualzinho o sistema. Você pode Uhum. comprar mais um módulo. E esse módulo ele vai ser para todo mundo da empresa, e aí você não precisa adquirir um plano, por exemplo, não tem coparticipação Sim. do colaborador. Uhum. E aí ele vem desde medir o nível de ansiedade da empresa, desde fazer rodas de conversa, Uhum. e aí a terapia é só mais uma ferramenta. Uhum. Tem várias outras ferramentas, inclusive no preditivo, cuidar da liderança, que você falou lá no início, né? Como é que eu cuido da Total. liderança? Porque muitas vezes a parte dessa Sim, questão o cara, vem ele do trabalha líder, 24 horas né? por dia, Exato. é pai, um monte de coisa É. e o Então, cara a vai gente- apagar. E é. aí você precisa cuidar do cara. Então hoje a gente já tem esse módulo adicional, né, que tem o Well Hub, se você quiser esse módulo adicional, e essa é a nossa visão, e expandindo nessa linha. Mas com uma visão individual, por exemplo, você vai levantar uma luz amarela, ó, esse fulano aqui, ele tá prestes a pifar, ou não, é de forma mais genérica, você tem uma massa aqui que tá precisando de ajuda. Tem de uma forma mais genérica, né, mais departamentalizada, às vezes Aham. depende de como a empresa quer ver isso, de como ela aceita. Priscila, agora a gente vai ter o momento Blue Card Biotech. A gente tem algumas cartas aqui com assuntos interessantes e eu vou puxar o baralho para você apontar uma carta para mim e aí a partir dela a gente vai debater este assunto. Escolha uma carta, por favor. Tá bom, eu vou escolher esta. A carta é bem dentro do nosso tópico básico, que é saúde e bem-estar. Eu queria saber como funciona o Well Hub para o Well Hub e para você também como uma executiva dentro de um mundo corporativo. Qual é o seu plano do Well Hub? Como você usufrui dos serviços? E se todo mundo tem o melhor serviço possível dentro do Well Hub? Quantas pessoas você tem na equipe? E como você trabalha saúde e bem-estar internamente, já que é o seu principal produto, o seu principal discurso? A gente tem uma coisa muito legal, assim, tem muita gente que entra no Well Hub pelo propósito. Assim como eu fui muito movida a isso, assim, acho que tem muita gente que entra pelo propósito. E a gente criou a gente tem lá os nossos valores, tudo isso, mas tem uma coisa que a gente fala o seguinte, a gente precisa viver nossa missão. Então, viver a nossa missão, a gente antigamente, quando era de Gympass, quando não tinha essa questão tão forte de LGPD, tão crítico assim, a gente até competia entre as áreas para ver quem tinha feito mais check-ins. Então, assim, era muito forte, continua muito forte. O que a gente faz é que a gente expandiu, obviamente, isso para os outros pilares, Então, os nossos Well Hubbers, eles têm um plano, a gente tem um plano que é um Gold Plus, que é bem interessante, e aí a gente continua estimulando tudo isso. Mas mais do que estimular e do que a gente ir dentro do Well Hub,
a gente entende essa necessidade. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas que treinam no horário do almoço. Às vezes, quando você faz isso numa empresa, por mais que... E a gente Sim. tá tudo bem, é Vocês o estão horário híbridos, dele. remotos? A gente está híbrido, a gente acredita genuinamente que a flexibilidade faz parte do bem-estar, e aí pessoalmente para mim, toda a minha carreira, não só aqui, mas sempre foi isso, assim, eu acredito na flexibilidade, eu não acredito naquela coisa... Pressão, né? Não, eu não acredito naquela... Tudo Pressão muito todo mundo solto, tem, ou todo pressão mundo a gente obrigatoriamente. tem, esse é o é esse é o tudo ponto. normal, mas assim, é tudo normal. O que eu acho que assim, tudo tem que ter um determinado limite e flexibilidade. Tem hora que eu tenho que priorizar a minha casa, tem hora que eu tenho que priorizar o trabalho. Então, assim, E é justo. essa flexibilidade, eu sempre, quando o pessoal falava em equilíbrio de vida, eu falava, gente, assim, eu sou muito ruim nisso, porque assim, eu não consigo apertar um botão, agora eu estou em casa, não, agora eu Total. estou trabalhando, Aham. eu não consigo fazer isso. Então, graças a Deus, a gente evoluiu para entender que isso não funciona, que a gente é um ser integral, um ser único, Uma coisa só. então não dá para você ficar nisso. E a flexibilidade é o que ajuda, porque não tem nada pior do que você estar preocupado com o teu filho e tem que trabalhar com a obrigado a cabeça entregar lá é. em casa ou vice-versa, né? Uhum. Então, como que eu consigo ajustar isso? Então, acho que essa é o que a gente prega, que as pessoas sim têm que ter flexibilidade. Todo mundo trabalha bastante também, não é um lugar que a gente fala, é um lugar onde a gente trabalha, mas a gente preserva saúde física, saúde mental, Legal. que você tenha tempo para fazer sua terapia, que se você precisar, que você tenha tempo Que é o para lance de viver treinar, a para você missão, né? viver, Você exato. respeitar o cara para Respeitar, fazer. exatamente. E nós, como líderes, incentivar, né? Faz parte do nosso papel, né? Sem Incentivar dúvida, tudo sem isso. dúvida. Priscila, a gente está indo para o final do nosso papo e eu queria, para a gente finalizar, saber qual é o próximo passo ao curto prazo do El Hub. O que vocês imaginam daqui para o fim do ano? O que vocês estão planejando de expansão de negócio, de modelo? Você falou muito da questão dos planos de saúde. Isso tem alguma coisa no radar, já que está existindo uma movimentação muito grande em relação a plano de saúde, até a questão de cancelamentos, de revisão, pessoa física jurídica, está muito conectado o serviço de vocês com o serviço de saúde. O que a gente pode esperar em curto prazo do El Hub no mercado? Acho que em curto prazo o que a gente vem fazendo é, obviamente, o que a gente quer é trazer o maior número de empresas, né, para esse conceito, né, da prevenção em específico. Então, no curto prazo o que a gente olha é como que eu vou em outros segmentos. Então, por exemplo, o segmento do setor público é um que a gente vem trabalhando bastante. Então, todos os segmentos, a gente não tem um segmento específico, então, obviamente, é trabalhar tudo isso. E a gente se juntar com as empresas para essa questão de como que eu trabalho a prevenção para que isso eu reduza os custos relacionados à saúde. Porque a gente sabe, todo mundo que essa conta do plano de saúde ela não fecha, cada dia é pior. Então, como é que a gente apoia aí os nossos clientes nesse sentido de tem empresas que já têm médico de família, então como que eu faço parte deste programa de maneira que eles consigam ter o maior custo evitado? Para isso que a gente vem trabalhando, né? Por isso que a gente lançou agora, né, esse relatório do ROI do bem-estar. Por quê? Porque é a conscientização de que sim, a gente juntos podemos trabalhar na prevenção, junto com os médicos das empresas, tanto a saúde ocupacional como a saúde assistencial, para que você reduza todos os custos relacionados à saúde. E é curioso como a máquina gira nesse sentido, né? Num mundo perfeito, as pessoas que usam todos os serviços do El Hub têm uma saúde mais forte, têm uma saúde mental mais forte, uma saúde física mais forte, precisariam muito menos usar os planos de saúde, e os planos de saúde poderiam ser até mais baratos por pessoas mais saudáveis. Então, é uma máquina que se complementa de uma forma muito relevante. Né? Tem uma coisa que eu não comentei com vocês que é super relevante, que a gente vem fazendo agora, a gente criou uma área de inteligência do cliente, que a gente calcula isso para a empresa. A gente calcula isso com eles. Então, a gente começou a fazer isso já desde o ano passado, e você vê que o custo evitado das pessoas que usam o El Hub, então a gente pegou assim, empresas há um período,
empresas grandes, pegamos esse primeiro modelo, mas a gente já faz empresa grande para você em vidas? mais de 5 mil. E aí, então imagina que a gente pegou um ano antes de ter o Well Hub, depois um ano de Well Hub e depois, e a gente constatou que as pessoas que não eram ativas e que passaram a usar o Well Hub e que elas são muito mais, elas gastam menos de saúde do que uma pessoa que não usa em 35%. Então, assim, a gente conseguiu provar a mudança de comportamento. Então, quando você mostra essa mudança de comportamento, obviamente, você vê... E aí você vê que depois desse um ano, as pessoas continuaram usando. Então, essas pessoas são mais baratas para a organização, mais barato para o plano de saúde e assim vai. É um ciclo virtuoso muito interessante de saúde, que é o que... criar o hábito saudável, ter bons hábitos, faz bem para todo mundo, faz para a pessoas economia. mais felizes, faz pessoas mais produtivas. Por isso que cada dia mais eu acredito que o nosso negócio não é benefício, e sim é um negócio de saúde. Você que acompanhou com a gente, esse é o Estadão Blue Studio Talks, a 4ª temporada. A gente está aqui no estúdio desenhado com a Tech. Essa temporada é em parceria com a Play TV, então se você assistiu aqui pela Play TV, você vai ver mais episódios acontecendo. Se você assistiu nos canais do Estadão Blue Studio, você também vai encontrar os outros episódios por aí. Procure as outras temporadas, tem papos muito interessantes, como esse que a gente teve com a Priscila Siqueira, CEO da Well Hub Brasil. Super obrigado pelo seu tempo e pelo seu conteúdo com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Well Hub para todos. Foi um prazer. Fábio Costa, Head de Estratégia e Comunicação do Blue Studio. Obrigadão por nos acompanhar nessa jornada. Adorei. E acompanha, porque a gente vai ter muito mais papos como esse aqui no Estadão Blue Studio Talks. Até a próxima.